cafés e insights aqui para vocês. E a nossa preocupação, além de trazer os melhores conteúdos, sempre nos preocupamos de trazer excelentes profissionais, né? Porque hoje em dia na internet, gente, você vê de tudo. Todo mundo faz tudo. Amanhã eu vou acordar médica cirurgiã, porque é assim que o povo acontece, tudo da noite para o dia, né? Hoje nós temos um assunto super legal. Quando você vai nessas feiras grandes, as grandes feiras de São Paulo, você vê aqueles buffets, né? Aquelas comidinhas, aquelas coisas todas, né? Deliciosas. Aí é fácil, né? É fácil ver. Como é que será o backstage disso? Como é que é por trás disso? Para falar disso, eu estou com uma querida amiga, a Cristina Suonco, que é da Cris Suonco Eventos. Ela só está na área. Será que eu vou falar que aí vocês vão deduzir a idade dela? Mas é mais de 25 anos. Cris, obrigado por estar aqui. Veio lá de São Paulo. Eu que agradeço o convite. Obrigada Estou muito mesmo. feliz. Obrigada mesmo, porque é um assunto extremamente interessante que as pessoas não têm noção do que isso envolve. Uhum. Cris, a entrada dentro desse universo, né, é bem a tua cara, porque você sempre teve habilidades, né, em deixar os locais mais bonitos e tudo, e você misturou a gastronomia nisso. Gente, tem uma mão de fada. Não, é inacreditável. Eu nem arrisco nada. Agora, Cris, vamos lá. Dentro da sua expertise, que são feiras, né? Você participa das grandes feiras, tem Exato. excelentes clientes, que você sempre tem há anos aí já, Verdade. esses clientes, né? As pessoas, algumas empresas, elas investem no stand, aquela coisa enorme, e aí elas entram, às vezes, com um buffet meio simplesinho, porque não quer gastar muito. Não fica um pouco incoerente isso? Na verdade, o stand chama atenção, Uhum. mas não é o que mais chama atenção. Na verdade, a pessoa que vai visitar, ela gosta de ser bem acolhida, né? Ela Uhum. gosta de ser bem recebida. Então, um stand bonito, a princípio, ele pode ser um gatilho de chamar atenção, ele mostra talvez a grandeza da empresa. Mas o atendimento, o acolhimento, como a pessoa é tratada dentro do stand, é que pode fazer essa pessoa se tornar cliente ou não, né? Ou se identificar mais com a equipe de vendas de uma determinada empresa ou de outra. Então, eu acho que é muito importante o atendimento, não só a estrutura de stand, mas o atendimento que você dá para o cliente que visita o Porque você stand. também faz isso, você tem esse atendimento com recepcionistas e tudo mais. Agora, assim, se você é bem acolhido, você acaba ficando mais tempo no stand, Sim, né? ou saindo e voltando. Acontece muito, Exato. né? Você vai De dar um uma cliente vai voltinha. dar uma voltinha e depois volta, porque é bem tratado, porque é bem acolhido. Um stand, ele pode ser grande, ter uma estrutura grande, muito bonita, mas ele chama atenção no início. Mas o atendimento é que faz o diferencial, que faz o cliente ficar no stand, se identificar com a marca. Hoje em dia é Certo. muito importante a identificação com a marca, né? Uhum. Então, um atendimento errado a pessoa pode identificar um atendimento errado, uma pessoa grosseira com a marca. Isso é algo que Porque não vai falar o buffet, né? ou vai falar A empresa a empresa. X. Então, toda a estrutura de eventos numa empresa, numa feira, ela começa com uma equipe de recepção, de recepcionistas, que ela vai atender o cliente. Se ele vai verificar a necessidade, né? Se ele é só um curioso, que tem Sim. muito também. Tá, Se ele está sim. procurando atendimento, de que região do país ele Certo. se ele é do Brasil, se ele é de fora. Certo. Muitas feiras são internacionais. Sim. E aí ela direciona para a pessoa correta. Se essa pessoa está ocupada, atendendo ou em alguma reunião, ela faz ele aguardar,
tomar um cafezinho. Dá toda aquela Né? atenção, Aí né, Cris? a equipe de buffet entra e dá um cafezinho, serve uma água, Toda aquela até coisa. que a pessoa possa atendê-lo E o pessoal do stand tomar a exatamente, frente. tomar a frente Tomar a frente. Agora, Cris, na realidade, você tem 2 clientes num único stand, né? A minha visão. Porque o cliente, que é aquele que te contratou, que é a marca tal, e aquele que te visita. Porque Exatamente. ele é o outro cliente, É o né? cliente e o cliente do cliente. Exato, né? Entendeu? Então você tem. Numa jogada, vamos dizer. Você tem que agradar os Você dois. tem que agradar os dois. Você tem que agradar o seu cliente e o Exato. cliente do seu cliente. Não adianta nada você agradar o seu cliente e não agradar o cliente do seu cliente. Na realidade, vamos lá, na minha visão, se você agradar o seu segundo cliente, você está feita. Por quê? Se o cliente do seu cliente. Vocês estão entendendo, né, gente? O cliente do cliente, vocês estão assimilando a conversa, né? Se ele está satisfeito, com certeza a marca estará. Com certeza. Entendeu? Com certeza a marca estará. Então, vamos dizer, é uma preocupação grande atender o consumidor final, Sim. que é aquele que vai no stand, aquele que visita. E para isso, Cris, eu acredito assim, as escolhas do que servir, né? O que servir é o cliente que pede. Tudo bem, que tem clientes que você já conhece, você já faz, está tudo bem. Agora, vamos supor, é um cliente que você é novo. Como que você. Lógico, tem uma reunião para fazer um briefing do que ele gosta, do que não gosta, mas as sugestões da Cris, com todos esses anos de experiência, para que o cliente dele seja bem atendido dentro da verba. Que é o mais importante, né? Então, primeiro o cliente passa a verba, né, que ele tem. Uhum. Depois, nós sugerimos dentro do conhecimento da feira específica, porque cada feira tem um público diferente. Tem algumas feiras que têm um público mais elitizado, outras um público mais simples, outras um público estritamente masculino, outra feminino. Então, dependendo do público, muda um pouco o cardápio, né? Uhum. Mas existe um cardápio meio básico, né? Que é um cardápio relativamente padrão de feira, que tem um pouquinho de cada coisinha. Tem um finger food, tem um lanchinho, tem uns snacks, né? Então, a gente sugere conforme o tipo de feira e o tipo de público, né? Você até, na nossa conversa por telefone, você comentou que o público masculino, quando a feira é mais masculina, vocês servem um tipo até de bebida. Exatamente. Público mais masculino consome mais bebida alcoólica, por exemplo. Uhum. Mais chopp, sai mais chopp e mais acompanhamentos de chopp, porçõezinhas, né? Tá. Já público feminino é menos e consome mais um docinho sofisticado, embora também tenha o pessoal mais diet, né, preocupado com o peso. Então, hoje também tem essa preocupação com comidinhas que sejam light, mais leves. E também agora as veganas, né, vegetarianas, você tem que sem atender vários glúten, públicos, zero né, lactose. Também Meu tem que ter Deus. essa preocupação também em atender. Já pensou? Está no evento, é zero, é diet, é não sei o quê. Gente, não, acaba ficando no valor distorsivo, até se você for atender todo esse povo. Não dá para atender Não todos, dá, né? mas alguma Você coisa você consegue. tem que ter uma opção, porque tem gente que não, por exemplo, Lactose, eu acho que tem bastante. tem né? muita gente que é intolerante à lactose, então você já tem que ter alguma opção. Tem muitas pessoas que não comem vegetarianas, então você tem que ter uma opção vegetariana. Vegana é um pouco mais difícil, mas vegetariana você tem que ter uma opção vegetariana. Então, é uma preocupação que você tem que ter, o seu cliente tem que ter, e você tem que ter uma opção para sugerir para É ele. uma logística danada. Deve ser uma correria que ninguém imagina
E quando acaba, né, o produto, Cris, como é que você faz? Sai correndo? Na verdade, assim, é difícil acabar, né? Sim, pela sua experiência. Pelo menos é difícil acabar, mas nós trabalhamos com uma equipe que fica de prontidão se acontece um boom, né? Às vezes um cliente contrata para uma feira, para um atendimento de 200 pessoas passando por dia no stand, e acontece que nas primeiras horas já foram 150, né? Então você sabe que 8 horas de feira vai passar. Então nós sempre levamos um a mais, né? E também temos uma equipe de prontidão para sair e se precisar, repor. Repor, né? Porque eu já fui, obviamente, várias vezes, mas eu ia do outro lado, né? Sempre estou do outro lado. Porque Só visitante. Você não tem como estocar, porque normalmente o stand é grande. Exato. Mas o espaço pro buffet, né? As copas são minúsculas. Então, realmente, são espaços que a gente tem que fazer milagre. Então, não dá para você ter um estoque grande, mesmo com uma feira de 4 dias, você não tem como estocar o que vai ser consumido nos 4 dias, né? Você tem que levar diariamente. Então, tem que ter expertise para fazer um bom trabalho e não ocasionar prejuízo, nem para você e nem para quem contratou. Exatamente. Né? Que são 2 vias aí, né? Para que você não tenha esse prejuízo e o cliente também não. Por isso que a Cris Suonco Eventos tem vários anos aí e dá essa expertise toda, ajuda bastante a diminuir os riscos, danos e riscos, vamos colocar dessa forma. Você quis ser gentil, né? Mas são mais de 30 anos, né? Então, ó, ela que falou no fim. Tá tudo certo, entendeu? Mas, Cris, agora vamos lá. Eu falarei de um ponto que pegou muito as feiras, né? As feiras não, pegou todo mundo. Mas eu acho que, como aconteceu isso na TV, eu acho que nas feiras também houve uma alteração muito grande depois da pandemia. Sim. O que você enxerga que aconteceu na sua área, no seu serviço? Qual foi a mudança que ficou mais evidente para você? Bom, a pandemia foi, eu acho que o setor mais afetado de todos foi o setor de eventos. Foi o primeiro a fechar e o último a voltar. Então, foi o setor mais prejudicado. E quando voltou repleto de regras, né? Nós, lá na Cris Suonco Eventos, nós permanecemos com todos os protocolos da época da pandemia. Porém, é até estranho falar, né? Mas aqui é Brasil e as pessoas têm memória curta. E hoje você já anda pelos eventos e já vê o pessoal servindo da forma que servia antigamente, sem os devidos cuidados com a higiene, né? Cris, desculpa eu te cortar, vou fazer uma pergunta. Sabe aqueles potes, porque eu sei que você é extremamente gentil e você não falaria isso, então eu falo, tá? Sabe que, gente, ó, fala a verdade. Quando tu já foi em feira, é lógico. Qualquer uma. Tem aqueles potes lá, que tem amendoim. E é aquele amendoim que tu pega lá, a mãozona, e come. Aí, depois que tu come, tu enfia a mão de novo. Só que quantas pessoas fazem isso? Tô errada? Não, tá certíssima. Isso, assim, era um padrão em eventos, né? Toda mesa, todo bistrô, toda mesa tinha aquele potinho de amendoim, tudo misturado, e todo mundo sentava e comia, né? E ninguém lavava a mão antes de... Não sei! Mas outra coisa, balcões cheios de sanduíches expostos de metro. Exato! Ou tábuas de queijos e frios grandes expostas no balcão. E as pessoas falando em cima, conversando. E não só colocando a mão, né? Mas conversando. Então, você vê que a pandemia ela trouxe uma... educação? Uma educação, né? Nós tomamos uma ciência que, nossa, isso não estava legal. Então, hoje,
nós respeitamos um protocolo. Então, por exemplo, esse amendoinzinho ainda é servido, só que ele é Mas, colocado em saquinhos individuais, abre e olha que fecha. Então, legal. ele vai no mesmo potinho, Pega mas o você saquinho pega o seu dele. saquinho, você come o seu saquinho, joga fora, Você pega pega quantos outro. saquinhos que você Exatamente. quiser. Mesma coisa para uma balinha, para uma gominha, ou os lanchinhos também são individuais, no saquinho, etiquetado. Então, tudo Tudo vai. muito bem O seu embalado. álcool gel lá para você passar na mão. Então, tudo bem. Os pratinhos, as tábuas de frios, né, e Uhum, queijos foram uhum. substituídas por pratinhos para as mesas individuais, que são porções que Ah, as são pessoas são menores, servidas na hora. servidas na hora, elas são feitas embaladas com filme, né, aquele plástico Ah, filme, ok. e aí na hora tira, a pessoa consome E tá e tudo tá tudo certo. certinho, limpinho, sem ninguém conversar em Higienizar cima. sem ninguém, né? Exatamente. Mas não é uma prática Não, não é. Isso, ainda isso permaneceu um tempo e muitas empresas voltaram a trabalhar da forma antiga. eu É, acredito que isso é uma particularidade da sua empresa. é porque talvez o cliente não se atente, né, sobre esses detalhes e é mais fácil, mais econômico, mas não é o mais higiênico, né? Então, Então, não é o ideal. não é quer dizer, tomar cuidado seria o melhor, né? Ter um pouquinho mais de higiene. Mas aí cada empresa faz do jeito que quer. A Exatamente. Cris Swamp Eventos tem o padrão. Agora, gente, dando um breakzinho aqui, lembra da Kimpet? Gente, um recado rápido. Quando foi a última vacina do seu pet? Não lembrou? Relaxa, eu te apresento a solução. O Kimpet AI é uma inteligência artificial que lembra de tudo sobre o seu pet. Remédio, vacinas, sintomas, exames, dieta. Você fala com a Kim ou só tira uma foto e ela organiza tudo sozinha. E o melhor, antes da consulta, ela monta um relatório completo para o veterinário, sem você esquecer de nada. E se você viaja com seu pet, a Kim também organiza toda a documentação exigida por cada país. Simples assim. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Escaneie o QR Code na tela e garanta 3 meses grátis. Kimpet AI. Cuidar do seu pet ficou muito mais fácil. Voltando aqui com a Cris, depois de falar da Kimpet, Cris, é um aplicativo, Cris, uma plataforma que está vindo dos Estados Unidos, tá arrasando aí para quem tem petzinhos. Ela faz de tudo, ela coordena a vida do bichinho todinho, é uma doideira. Você Que vai no legal! veterinário, tá tudo já formatado. Obviamente que ela não substitui o veterinário, deixando isso bem claro, né? Agora, voltando ao nosso assunto de feiras e eventos, né? Deixe os petzinhos para ir para quem pet. Cris, depois desses anos todos de experiência em feiras e eventos, quais os cuidados que você indica para um cliente da Cris? Um cliente da Cris. Não faça isso que você terá problema. O que é mais comum, que você mais enxerga? Olha, os meus clientes, eles já estão muito habituados comigo, né? E eu sou muito chata, digamos assim. Criteriosa. Eu tento entender bem o que ele precisa, né? Uhum. E passo a minha opinião profissional sobre. Determinados padrões. Mas o cliente ainda tem a palavra final, né? Sim, Então, se ele insiste de uma outra forma, a gente também faz. Mas o que é o ideal, né? O ideal é você ter uma boa mão de obra, certo. né? Uma mão de obra qualificada para atender. Uhum. E assim, uma boa mão de obra, ela não é uma mão de obra da mais barata. Sim. Né? Então, é uma coisa, às vezes uma pessoa quer economizar na mão de obra, ter uma quantidade de mão de obra menor do que a necessária para atender, isso prejudica o atendimento. Então, isso a gente sempre sugere uma quantidade de mão de obra ideal
né? Mais qualificada. E né? mais qualificada. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, num stand que tem, às vezes, 20 mesas, a pessoa quer que 2 garçons atenda. O serviço não vai ficar bom. Então, você precisa de uma equipe maior. Mesmo porque essas pessoas, numa feira que tem uma carga horária de 8, 9 horas, elas precisam de um tempo de descanso, Sim, como é que faz? né? Ou até para ir ao Toalete, alguma toalete, coisa? né? Então não dá para uma pessoa só ficar. Então a quantidade de mão de obra correta e a qualidade da mão de obra é importante. A gente sempre indica para os clientes o que é correto. O cardápio, Sim, aí né? você O já cardápio que nós você já, vai já adequar, que isso eu acho que é falamos. mais da sua parte, que você vai lá e mete. O cardápio mais adequado. Eu acho que e para que ele preste atenção, né, na hora das concorrências, no que cada empresa oferece, né? Exato, Né, o perfeito. tipo da mão de obra. Perfeito. Por exemplo, as nossas copeiras, todas elas têm certificado de manipulação de alimento Olha que interessante. da vigilância sanitária, né? Olha. Então, tem empresas que trabalham com qualquer mão de obra. Então, Tem o diferencial, tem o né, diferencial. Cris? Tem o diferencial, não tem diferencial. como. Agora, Cris, para finalizar a coisa, eu sei que eu vou falar, eu sei que muita gente fala, a história do BBB, bom, bonito e barato. Não bate. É o que Eu imaginei. não bate. É aquela que assim, se é bom e bonito, não Não vai é ser barato. Se é barato e bonito, talvez não seja tão bom, né? E se é bom e barato, talvez não seja tão bonito. É uma variável. É uma variável. Eu acho que aí depende do... A conta não fecha. Hoje, todo mundo vai ao mercado, né? Então, todo mundo faz compra. Todo mundo sabe o preço das coisas. Então, não tem milagre. Então, se você vê um cardápio com um preço muito baixo e a pessoa oferece vários itens, é só você fazer uma pequena sominha e ver como ela vai oferecer tudo isso num preço tão baixo, né? A conta não fecha. Então, eu acho que esse é o principal, né? O interessante é que, assim, gente, independente, aqui eu estou falando não só para os visitantes que podem saborear degustar todas as delícias, né? Mas os próprios empresários que contratam esse serviço têm que tomar muito cuidado, porque não adianta você querer um bom vinho e oferecer o resto ruim ou vice-versa. Tem que ter um equilíbrio ali. E para você encontrar esse equilíbrio, você precisa de pessoas que tenham essa expertise para isso, né? Cris, tem algum conselho aí para a gente? Quem quer entrar na área de eventos? Que não sou eu. Tenho certeza que não sou eu. Mas quem gosta dessa área, qual é a primeira dica que você dá? Olha, hoje nós temos até faculdades de eventos, Que né? legal. Então, a pessoa pode, se ela quiser algo mais especializado, ela pode buscar isso via estudo também. Uhum. Mas é ter o entendimento de que ela não vai ficar rica do dia para a noite, aliás, nem passando muitos meses ou anos, né? Como o setor de evento ele tem um glamour, né? As pessoas acham que... Então, as pessoas acham que quem trabalha com evento é só aquela parte que é publicada nas redes sociais, né? É aquela parte bonita, É o que eu né? sempre falo. É aquela parte bonita, aquela parte fácil, onde... muitas pessoas falam para mim, você trabalha com evento, que delícia, que maravilha. As pessoas não sabem que para um evento sair, muitas vezes você tem que sair de madrugada para fazer as compras, ter o prazo de entrega. Isso quando dorme, né? Porque tudo tem horário, né? Em eventos, em feiras, tem horário para carga, para descarga. Isso tanto em feiras quanto congressos ou qualquer tipo de evento corporativo, né? Você faz um café da manhã, por exemplo, para empresários.
começa às 8 da manhã, quando ele tem que estar pronto 7h30. Para estar pronto 7h30, a equipe tem que entrar 4h30 da manhã. Para a equipe entrar às 4h30 da manhã, É fácil, você tem que não. começar a descarregar Sei lá. 2 da manhã. Então, Então, não é como não são tudo flores, não é só né? glamour, né, Então, Cris? assim, tem que ter dedicação, saber que tem que ter vontade de trabalhar E gostar muito do que e faz. gostar do que faz. Eu acho que Porque é uma puxada. é puxado. Mas também é gratificante. É gratificante quando você vê o cliente do seu cliente elogiando, Retornando. retornando para o seu cliente. Eu tenho casos, eu atendo um fabricante de brinquedos que já ficou marcado, eu já atendo há muitos anos, e já sabem que todos os compradores deles vão lá porque vão para uma massa que nós fazemos. Olha, Então, é gratificante, já sabem, né? Então, hoje tem a tal coisa e todo mundo vai lá. Todo dia sabe que tal hora tem a tal massa, então já ficam Ai, na que espera. delícia, Então, que assim, é gostoso. legal você saber, né? E é muito legal, gratificante quando o seu cliente te indica para outras empresas. Eu Isso acho acontece muito, isso é maravilhoso. né? Então, eu acho que essa parte é gratificante. Aí vale a pena você dormir um pouco, carregar umas caixinhas, e aí vale a pena. Cris, olha, super obrigada por Eu que estar aqui agradeço. conosco, dar essas dicas todas, né? E brigadão mesmo, e sucesso em todos os eventos que tem um ano, meio ano ainda, né? É verdade, eu que E agradeço. muito sucesso, viu, Cris? Obrigada, Su. Agora você viu, gente, como que é? Não é brincadeira coisa, não. Sabe? É acordar cedo, é ter ideias, é criar alternativas. Ah, isso aqui não dá, isso não dá. Aí o cliente vira e fala assim: não, isso aqui é muito caro. Como é caro, meu filho? Você não queria. Então, é assim, além de tudo, tem que ter muita paciência, muito amor, dedicação extrema com tudo que você faz, né? Mas assim, nós estamos falando aqui de eventos. Quer conhecer a Cris? Quer conhecer o trabalho? Tem aqui o Instagram dela. Acesse, vai lá, dá uma olhadinha, né? E qualquer pergunta, pergunta aqui para nós. Curta, compartilhe. A Cris responde, tá? Tudo isso para você aqui no Cafés e Insights, trazendo só o que existe de melhor.